Bom dia, tudo bem, Flávio? Não. Eu botei as coisas. Bom dia. Bom dia. Uma coisa? No final, fica à vontade. Faz a bolsa hoje, ok? Já abriu ele? Já tá tudo no... Não, Começar, mãe? Claro. Gil, tu botou pra gravar? Pode começar então? Vamos começar o nosso quarto dia da Semana da Cultura Religiosa. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Tudo certinho? Graças a Deus. Então, hoje estamos começando o nosso quarto dia da nossa Semana de Cultura Religiosa. Nessa manhã agora, desse nosso horário, quem vai falar para nós é Karina Vasconcelos. Ela é graduanda em Comunicação pela PUC-Rio e integrante da 8 Impacto, uma empresa que desenvolve soluções e estratégias sustentáveis para marcas e negócios. Iniciou sua trajetória profissional em 2017, participando de projetos na comunidade da Rocinha, onde seu trabalho e suas produções audiovisuais ganharam reconhecimento em diversos veículos de comunicação locais. Esse movimento a levou a atuar por 2 anos no principal veículo de comunicação da Rocinha, ampliando seu repertório e conhecimento sobre território e pessoas. Em 2023, Karina integrou o projeto Rocinha Mais Sustentável, parte do edital Favela Inteligente, financiado pela FAPERJ, onde teve a oportunidade de contribuir para uma troca rica entre saberes da favela e conhecimento acadêmico. Karina, ela vem pela professora Mônica, que foi sua aluna na ética socioambiental, e também Karina também foi minha aluna nesses tempos aí. Só uma coisa prática, a lista de presença, depois vocês assinam no final do encontro, tá bom? Com os professores, para não criar tumulto ao longo da palestra, tá bom? E no final, então, a gente tem as perguntas que a gente vai mediar. Fica à vontade. Karina, apresentando Rocinha Mais Sustentável. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Eu estou muito feliz de ver muita gente aqui, né? Pessoas conhecidas também aqui, meus amigos, pessoas com quem eu trabalhei por muito tempo. O meu esposo está ali atrás também. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto, né, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Comecei em 2022, na verdade, nesse projeto, mas em 2023 a gente acabou concluindo ele, né, e ele existe até hoje, então tenho muito orgulho dele ainda estar impactando jovens, moradores da comunidade. O Adriano, isso aqui ele já me apresentou, né? Mas eu acho que não custa nada também reforçar. Meu nome é Karina Vasconcelos, eu sou estudante aqui de comunicação da PUC-Rio. Sou natural de Pernambuco, mas foi aqui no Rio de Janeiro que eu me encontrei, né? Conheci a comunidade da Rocinha através da família do meu esposo e logo me encantei também, tive a oportunidade de conhecer pessoas que viraram amigos, que viraram meus colegas de trabalho. Então, eu sempre carrego, né, essa minha trajetória
e falo dela com muito orgulho porque eu preciso mesmo exaltar, né? A Rocinha ela é um mar de oportunidades, onde existem muitas pessoas de bom coração, com muitos talentos, e eu sempre fico muito feliz em poder falar sobre ela e que outras pessoas também possam enxergar esse mesmo olhar que eu tenho. Aqui também eu trago o Davidson Coutinho, que ele foi o proponente do projeto, né? O projeto Rocinha Mais Sustentável foi feito e idealizado por ele. Ele é doutor e mestre pela PUC-Rio, né? Tem graduação em desenho industrial, aqui mesmo na PUC. É também professor do Departamento de Artes e Design da PUC e atua na coordenação do NEAM. Não sei se muitas pessoas aqui conhecem, mas é um departamento super importante, né, na formação de muitos jovens que acabam entrando aí no mercado de trabalho por meio da metodologia que eles aplicam lá. Além disso, ele também gerencia, né, projetos de impacto social e do terceiro setor. Ele tem um foco muito grande, né, a pesquisa dele em temas como inovação social, sustentabilidade, educação, e ele também é o cofundador do Tamo Junto Rocinha, que antigamente era um coletivo e que eu pude acompanhar esse meio do caminho aí também, né? Comecei como um coletivo e agora ele é um instituto, o Instituto Tamo Junto. Ele também é autor de 2 livros muito legais, inclusive. Era para ter trazido aqui para vocês verem, mas um deles é um olhar sobre a produção cultural da Rocinha, que foi um projeto final dele, da graduação dele, onde ele fala sobre a cultura, sobre pessoas, né, muito importantes na história da Rocinha, e também Porta-Vozes da Rocinha, onde ele, na verdade, divide, né, uma coletânea de artigos que ele publicou ao longo da carreira profissional dele no Jornal do Brasil. E aí, antes de começar aqui, né, a falar sobre o projeto, eu queria falar para vocês que esse projeto ele não foi feito apenas por 2 pessoas, tá? Estou aqui falando sobre mim, sobre o Davidson, mas é um projeto muito completo, muito grande e assim como a maioria das áreas, né, como a área do cinema, por exemplo, o projeto social não se faz sozinho. Então, a gente teve muitas frentes, muitas mãos, né, pessoas que de fato se comprometeram e fizeram acontecer, né. Então, o Rocinha Mais Sustentável, ele é um projeto que tem caráter educativo, conscientizador ecológico, comunitário e empreendedor, né? Ao longo da minha apresentação, eu vou mostrando para vocês algumas etapas de tudo que aconteceu antes da gente falar sobre o papel, né, dos catadores da Rocinha. Aqui, né, eu trago as 3 iniciais propostas, né, que o Rocinha Mais Sustentável tinha, e que ao longo do tempo, porque quando começou em 2022, a gente pensava em uma coisa, mas a gente viu a necessidade de outras, né? Então, inicialmente, a gente tinha a proposta de ser um beneficiamento de resíduos urbanos com óleo de cozinha. O segundo seria a criação de espaços de inovação para o design de produtos a partir da servirologia e da gambiarra, enquanto processo de improviso na construção de tecnologias. E o terceiro seria a produção de campanhas educativas, né? Conteúdos informativos sobre preservação do meio ambiente, coleta de beneficiamento, de resíduo e apropriação de tecnologias ao longo do processo. Aqui eu trago, né, algumas frentes, né, que o projeto trouxe, que é o Lab Sustemp de papel, que é um laboratório empreendedor de reciclagem de papel, que inclusive se encontra aqui na PUC, né, ali embaixo do ginásio. Então, quem tiver interesse e quiser fazer uma visita e ver como é que funciona, tem muitos projetos lá de NEANs também, né, de jovens aprendizes, que desenvolveram alguns produtos lá muito interessantes. Tem o Lab Sustemp PET,
que iniciou, né, lá num laboratório doado por uma associação lá da Rocinha. Hoje em dia a gente não se encontra mais lá, por falta de verbas e tudo mais. Mas era um laboratório onde a gente coletava, né, esses resíduos, de resíduos sólidos, de resíduos também de PET, para transformar eles em produtos, né, produtos que desse para vender, né, que desse para fazer uma economia ali, uma economia circular. E tem um laboratório sustento também de óleo, né, que é onde a gente produzia óleo, pegava o óleo e produzia sabão, velas. Então a gente fez um trabalho bem legal ali com as crianças, com os moradores também. Então, né, só para reforçar que a favela, né, é um local de inovação, né, de desenvolvimento de soluções. Então, essas iniciativas, a potencialidade que a favela tem é algo assim que precisa e deve ser valorizado, né? Então, essas ações coletivas dos moradores, elas trouxeram um peso e uma importância muito grande para o Rocinha Mais Sustentável, né? Se não fosse a interação da comunidade com os voluntários do projeto, o projeto não iria existir. Então, eu fico muito feliz que isso tenha dado certo, né? Tenha tido esse match, né? E então eu fico muito feliz que isso tenha vindo à tona e que hoje eu possa estar falando aqui para vocês como tudo funcionou. Então aqui mais algumas imagens, né, de como a gente fazia tudo isso. Isso daqui era no laboratório do PET, né? A gente aplicava algumas mentorias e oficinas para esses jovens, para esses moradores, porque a ideia inicial é que esses moradores eles aprendessem a usar, né, o óleo que seria descartado ou no valão ou na pia de casa e que iria prejudicar demais o meio ambiente. Então, transformar isso em algo rendável, né? Então, foi uma oficina muito rica de experiência, de troca, e que a gente também teve a parceria com a Universidade Federal da Paraíba, né, a partir do Cicla Óleo. E aqui também é a oficina de concreto sustentável, a partir dos PETs, né, que a gente utilizava, que a gente pegava, né, junto com a colaboração da associação mais dos catadores, a gente também conseguiu desenvolver, por parceria com o Laboratório de Química aqui da PUC-Rio, essas oficinas de concreto sustentável. Então, muitas pessoas foram formadas, né? Muitas pessoas se interessaram por essa área, porque aqui eles viram um potencial, né, em transformar vasos, em fazer assentos, né, cadeiras de concreto. Tudo isso era muito possível graças ao aporte financeiro que a FAPERJ deu e que possibilitou, né, a compra de equipamentos e de máquinas que tinha, né, esse como premissa, né, para fazer esses materiais. Além disso, a gente também fez algumas collabs com projetos já existentes da própria comunidade, né? Um deles, e depois eu vou contar um pouco sobre os outros, mas um deles é o Na Laje Design, né? Que é de um jovem, né? Eu não vou dizer que ele é velho, porque também tem quase a mesma idade que a minha, embora eu me ache um pouco, mas ele também foi primordial para esse projeto acontecer, né? Muitas pessoas se motivaram a participar das oficinas, porque ele cria uma metodologia, né, que usa as tampinhas da garrafa, né, essas tampinhas normais aqui, tanto de água sanitária quanto de água mesmo potável. Ele usa essas tampinhas para fazer shape de skate. Então, a partir dessas tampinhas, ele usa, né, não sei se dá para vocês verem ali em cima, tem algumas pessoas
segurando, né, o shape do skate. Então, a partir desse material, que seria descartado, ele produz esses shapes, e aí depois ele viu também que poderia produzir outras coisas a partir de moldes, né? Então, ele produzia troféus, promovia alguns tipos de torneio, e aí premiava esses jovens com alguns troféus feitos da tampinha da garrafa. E aí, por fim, não por fim, né, porque ainda tem uma outra etapa, a gente também criou a área de criativistas, né, que era a integração da criança no papel da preservação ambiental, né? A gente sabe, né, que a gente, adulto, já é muito difícil de aprender coisas novas, mas a criança, ela é multiplicadora, né? A criança, ela chega em casa e fala: papai, mamãe, olha, não pode jogar óleo na pia, não pode jogar papel no chão, não pode jogar garrafa no chão. Então, trazer essa educação, né, desde pequeno, trouxe uma importância muito grande, né, para o projeto, porque a partir dessas crianças a gente conseguia levar a educação para casa. Porque o projeto não chegava diretamente na casa, chegava indiretamente por meio das crianças, né? Então, com a collab do Bonde da Gambiarra e do Salvemos São Conrado, a gente deu algumas oficinas, né? Ofereceu algumas oficinas para algumas escolas lá da comunidade, além do próprio Instituto Tamo Junto, que também oferecia reforço escolar para os jovens. Então, a gente teve essa interação muito legal com os professores, com os diretores das escolas e mais com as crianças, né? Que as crianças depois elas implementaram isso para a vida, né? Então, elas começaram a trazer garrafa PET para a escola, para esse PET, né, voltar lá para o laboratório. Então, era algo muito rotineiro, assim, para eles. E, além, né, disso tudo, vocês devem estar se perguntando, mas aonde é que os catadores eles entram, né, nesse meio todo, né? Eles são fundamentais, porque sem eles, provavelmente a maioria dos lixos, né, iriam estar escoando nos dias de chuva, entupindo bueiro, entupindo balão, entrando nas casas, como acontece ainda nos dias de hoje, né? Infelizmente, né? Tem algumas pessoas que moram aqui na Rocinha que vão saber o que eu estou falando, né? Então, a gente sabe a importância que essas pessoas elas têm para a nossa sociedade, a gente sabe a importância que elas têm principalmente para a Rocinha, que a Conlub, por exemplo, não dá conta de tanto lixo que cai, né, todos os dias, tanto lixo que é gerado lá dentro da comunidade. Então, esses catadores, eles são extremamente importantes e são representantes super relevantes na área da preservação ambiental. Antes de eu falar dos recicladores, a gente também passou por uma fase de formação de jovens, né? Eu e mais um fotógrafo local da comunidade, chamado Renato RJ, né? Que era como ele é conhecido. A gente mapeou alguns lugares da Rocinha que existiam pontos de descarte incorreto. Então, assim, eram lugares que carro não entra, lugares que pouco provável também que as pessoas passam todos os dias, mas que são lugares errados, né? Lugares que não eram para estar o acúmulo de lixo que tinha lá. Então, a gente fez todo esse trabalho de mapeamento pela Rocinha, descendo, né, o morro até a parte baixa, e a gente, né, ao longo do nosso percurso, a gente encontrou mais de 10 lugares com descarte incorreto e com um grande acúmulo, né, de lixo. O que era muito prejudicial porque, assim, existiam casas com crianças pequenas ali, né? Então, o cheiro não era muito legal, né? Aquele acúmulo ali de lixo não era muito legal. Então, esse mapeamento, ele serviu muito para a gente entender como funcionava e onde a gente encontrava as pessoas que realmente poderiam fazer alguma coisa
pela comunidade. Então, nesse mapeamento, a gente conseguiu definir os personagens, né, desses recicladores, que são, e aqui tem a Roseli, tem a Maria de Fátima, o Tizil, o Carlos, o Cara Suja, que é conhecido como Cara Suja lá na Rocinha, a Jennifer, a Dayana. Né? A gente conseguiu contar um pouco sobre, fazer com que eles contassem, na verdade, as suas próprias histórias, né? De como eles chegaram até a Rocinha, o que eles fazem até os dias de hoje, né? E quais são as perspectivas deles para o futuro e tudo mais. Além disso, a gente também queria saber como que eles se enxergavam ali dentro, né? Qual era o real papel deles, né? Muitos deles, muito louco, mas muitos deles não se identificavam como agentes ambientais, o que eles são de fato, né? Mas ao longo da nossa conversa, eles puderam entender, né? E ficaram muito gratos pela nossa conversa, pelo nosso papo. Aqui eu vou passar um vídeo que conta um pouquinho, né, sobre o que acontece lá na Rocinha, o que a gente tem o que a gente pode, né, extrair desse tema. Então, é curto, não é muito longo, depois eu vou passar para a parte dos catadores, e aí depois eu falo com vocês se vocês tiverem algum tipo de dúvida. O uso excessivo de plástico é uma realidade que muitas vezes passa despercebida em nosso cotidiano. No entanto, é importante termos em mente que esse material possui um tempo estimado de decomposição de cerca de 400 anos, representando um sério desafio ambiental. No estado do Rio de Janeiro, a questão do descarte inadequado de resíduos é alarmante. Diariamente, aproximadamente 6.785 toneladas de detritos são despejadas em lixões e aterros controlados, enquanto outras 204 toneladas sequer são coletadas, acabando por contaminarem costas, rios e áreas públicas. Nesse contexto, a Rocinha, uma das maiores favelas do Brasil, enfrenta desafios significativos em relação ao manejo de resíduos. Com uma densidade populacional de mais de 48 mil pessoas por quilômetro quadrado, o descarte inadequado de lixo tornou-se um problema crônico, afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores. Contudo, dentro da própria Rocinha existem agentes locais que trabalham ativamente para mitigar os impactos do descarte inadequado de resíduos. Entre esses agentes destacam-se os catadores, indivíduos muitas vezes invisibilizados, porém de extrema importância social. Os catadores desempenham um papel crucial na gestão de resíduos na Rocinha, coletando materiais recicláveis e contribuindo para a redução do volume de lixo descartado de forma inadequada. Além disso, sua atuação não se limita apenas à questão ambiental, mas também possui um impacto social significativo, proporcionando emprego e renda para diversas famílias dentro da própria comunidade. Nos corações dos catadores, o lixo se transforma em oportunidade e a Rocinha floresce com sustentabilidade e dignidade. Então, gente, aqui, né, eu falo um pouquinho sobre como que se dá, né, essa relação, né, dos catadores com a comunidade, com o meio ambiente também, né. É importante frisar que eles não estão ali porque eles querem, né.
eles estão ali por uma necessidade, né? Parte de uma necessidade, né? E a partir dessa necessidade, eles acabam ajudando, né? Colaborando com a preservação do meio ambiente, né? De certa forma. Muitos desses lixos, né? Antigamente, né? Antes de existir essa logística entre eles ali, a situação da Rocinha era bem pior, né? E existia uma frustração muito grande, né? Principalmente em dias de chuva, né? A gente vê muitas imagens, provavelmente, né? Vocês devem ser bombardeados com imagens, né? Em épocas de chuva, provavelmente, né? Em alguns canais sensacionalistas, porque é onde eles só colocam, né, as coisas ruins, e aí às vezes a comunidade é conhecida apenas por isso, quando não é, né, quando se tem muita riqueza dentro da Rocinha. Mas o fato é que eles, né, os catadores, eles são agentes super importantes nesse meio de preservação. Então, por isso que eu tenho muito orgulho de sempre apresentar e sempre falar sobre eles, né, principalmente por causa desses dados, né, que são muito alarmantes e muito preocupantes, porque isso não só atinge a Rocinha, né, isso atinge também um bairro super rico, né, super renomado ali, né, São Conrado é ali do lado. Então, isso também acaba prejudicando outras classes, né. A gente também tem aqui um outro vídeo que fala sobre os catadores, né? Alguns deles, não todos, né? Porque foram 7, mas um overview assim de como foi a conversa, como foi o papo, né? E o que eles traziam de importante para falar aqui para gente. Meu nome é Roseli, como você ajuda. Eu nasci no Hospital Mundial Público, tenho 42 anos, nasci no dia 5 de 2 de 1970. Meu nome é Maria de Fátima, nasci de Oliveira. Tenho 51 anos, assim, dia 11 de janeiro de 71. Olha, Carlos Henrique, eu nasci em 1973. Eu comecei na rua, catando garrafa. Me identifiquei, gostei. A dificuldade aqui é conviver com as pessoas que olham com gente, com olhar de pena, os que te humilham, sabe? Às vezes passa que você joga uma piada, sai do lixo, vai do lixo, sabe? Fica te julgando, chora com cara de hoje. Isso daí é triste. Eu gosto de trabalhar, mas esse cara principalmente. Minha força é ela. Trabalho de café, dá para melhorar. Eu trabalho de jeito, honesto. Não joga o lixo na porta dos outros, joga o lixo na lixeira, eles têm bastante lixeira na nossa. Você pode descer a favela branca, vai botar um montão de lixo nas portas dos outros. Se deixar as garrafas, essas coisas que protejam por aí, quando dá chuva, pode fazer isso. Os catadores são essenciais para a nossa sociedade, promovendo a preservação ambiental e a reciclagem, ao mesmo tempo em que trazem dignidade e oportunidades para suas comunidades. Seu trabalho é incansável e merece reconhecimento e apoio. Vamos valorizar e apoiar esses agentes sociais em sua missão de tornar o mundo mais sustentável e justo. Então aqui, né, eu meio que encerro a minha apresentação. Esses foram alguns dos colaboradores, né? A gente teve aqui a parceria com a PUC, né? Porque foi um projeto interdisciplinar, né? Onde envolveu muitos alunos também da PUC, muitos professores da PUC, funcionários,
né? Teve o NEAM, o Departamento de Artes e Design, o Salvemos São Conrado, que é um projeto local, né, de São Conrado e que acaba tendo essa conexão com a Rocinha, o Vomb da Gambiarra, na Laje Design. A gente teve muitos participantes, né? Como eu falei, foi um projeto bem grande e que não foi feito apenas por 2 pessoas, né? Foram muitas frentes. Então, a gente traz aqui, né, esses questionamentos, né? O que vocês veem quando vocês andam na rua? Vocês acham que é normal ter uma garrafinha no chão? Vocês acham que é normal ter uma bituca de cigarro no chão? Vocês acham normal ter um copo, né, descartável? Eu, pelo menos, eu não acho normal, né? Quando eu volto para casa, pelo menos, minha bolsa tá cheia de papel. O mínimo que seja, sabe? Porque quando você multiplica ele vezes 1000, é uma quantidade enorme, né? E a gente sabe o quão demorado tem, né, de tempo aí para ele se deteriorar. Então, queria saber de vocês, né, se vocês têm alguma dúvida, se vocês, enfim, tiveram algum insight, tem alguma curiosidade. Estou aqui para conversar com vocês. Chico, toca o microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tem lá, gente, já. O pessoal lá atrás. Ó. Peraí, tem uma aqui. Tem uma lá atrás já. Tudo bem, bom dia. Eu queria perguntar qual foi o maior desafio nesse projeto, principalmente na parte audiovisual, e o que você tirou do maior aprendizado dele também. Então, Luísa, um dos maiores aprendizados mesmo, na verdade, algo que eu já vinha fazendo há muito tempo no Rocinha em Foco, né, junto com a minha amiga Fabi, é o da escuta. Né? A gente sempre escuta muito, né? E é muito importante nesses casos a gente estar aberto para ouvir, né? E só deixar eles falarem. Então, a parte da escuta foi um dos meus maiores aprendizados, né? E uma das minhas maiores dificuldades, na verdade, foi ter estômago para ouvir também tudo isso, tudo que eles tinham para falar, porque não é nada fácil você estar de cara, né, de frente a frente com eles. Você quer fazer algo, mas você não pode. Mas eu acho que tem esse lado, sabe? O lado da escuta, o lado de querer ouvir, de deixar eles falarem. Então, eu acho que são essas coisas que acabaram me movendo, né, e que me trouxeram grandes aprendizados para o projeto. A prioridade é para aluno, mas como eu estudo ainda, né, então eu me coloquei. Karina, um prazer ouvir mais uma vez o trabalho de vocês, né? Bem conhecido, graças a Deus. E eu penso assim, eu acho que o mais difícil é começar. Eu aqui de fora estou dizendo isso, né? É um trabalho gigantesco que vocês fazem. E a pergunta é essa: como enfrentar o início? Eu acho que muita gente tem boa vontade e não consegue começar. E o segundo, que eu acho também é um dos grandes desafios, como envolver a comunidade. A Rocinha é gigantesca. Começaram por onde? Como é que vocês fizeram? Foi a rádio local? Foi panfleto? Foi a igreja? O que foi? Como que vocês foram abrindo o leque e alcançando os voluntários da comunidade? Obrigada. É um ótimo questionamento, né? Isso realmente foi uma questão. A gente teve muitos problemas iniciais, justamente porque o projeto já era muito grande e a gente tinha um tempo, né? Um tempo estipulado pela própria FAPERJ. Então, a gente tinha um ano aí
de implementação, né, desse projeto e as coisas precisavam andar. Muitas coisas deram errado, muitos espaços, né, que seriam os laboratórios deram errados, a gente não conseguiu, mas por meio, né, da comunicação tete a tete, né, conversando com um, conversando com o outro, dentro isso é um termo que acaba se usando em muitas comunidades do Rio de Janeiro, né, que é o termo da sevirologia, que é a arte, nada mais é do que a arte de se virar. Então, com isso, né, com essa arte de se virar, né, a gente foi comunicando para os moradores, comunicando nas escolas, falando, né, dentro do Instituto também, chamando pelas redes sociais, né, voluntários para estar fazendo parte, né, desse projeto. Então, essas dificuldades acabaram passando com o tempo, mas trouxeram grandes resultados, né? O que a gente acabou vendo aqui, né? Então, essas dificuldades iniciais, elas, de certa forma, trouxeram uma experiência, uma maturidade para o projeto, para que ele tivesse continuidade até os dias de hoje. Mais alguém, gente? Fazendo pergunta? Alguém querendo fazer alguma colocação? Eu tenho. Então, vamos na escuta, né? Também estou aprendendo a escutar. Isso. Uai, ninguém pergunta, gente. Eu pergunto. Uma das coisas que, quando eu levava aluno lá na SEDAI de tratamento de esgoto da Barra, uma das coisas que eles colocavam é a dificuldade de elevatória na Rocinha, né? Porque tem que tirar as pessoas das suas casas, né? Trasladar pessoas, e isso é meio difícil. Sei que vocês não trabalham com a questão do saneamento básico que envolve o esgoto, mas eu acho, penso eu, me corrija se eu estou errada, uma dificuldade da Rocinha, uma realidade da Rocinha. Vocês pensaram já alguma coisa no sentido da elevatória, do tratamento de esgoto? Já avançou um pouco nisso ou eu estou desatualizada? Como é que vocês pensaram ou não pensaram nessa questão ainda? Que está muito associado também com lixo, né? Então, desculpa eu perguntar mais, mas eu estou curiosa. Não, mas está certíssima, tem que perguntar mesmo. Né? A nossa proposta, como eu havia falado, né, inicial, eram aquelas 3 etapas, né, que era a etapa das oficinas, né, de óleo para produzir sabão, para produzir velas. Tinha também a parte, né, do design, com os laboratórios makers. Enfim, eu sei que o projeto ele tem muito esse viés, né, um viés ambiental, um viés que super conversa com a questão do saneamento básico, mas não era inicialmente a nossa proposta, né? E também tem essa questão, né, que a Rocinha ela tem um problema muito, muito antigo, né, historicamente problemático, justamente porque ela é um bairro, né? Para quem não sabe, a Rocinha é um bairro, mas ela não tem os mesmos privilégios de um bairro comum, né? É muito triste falar isso, mas é a realidade. E em contrapartida, outros projetos que foram aprovados pela FAPERJ, né, tiveram esse viés, né? A gente teve um projeto, não lembro agora o nome dele, mas que trabalhava com biodigestor. Então, eles trabalhavam muito, né, nessas áreas que eram muito difíceis de acesso, principalmente porque não passava carro, né? Até para a pessoa mesmo sozinha já era difícil passar. Então, eles trabalharam muito com essa área, né, do saneamento básico, da comorbidade, né, da população, dos moradores, e com a ajuda desse biodigestor. Então, eles tinham mais essa
essa linha, né, esse fio condutor aí para a área do saneamento do que o nosso, né? O nosso oferecia mais a parte de empreendedorismo para a comunidade e também a questão da conscientização por meio das redes sociais. Obrigada. Nada. Mais alguém? Fora a professora Eva? Professora Mônica também pode falar. Não, até vou fazer uma colocação. Você falou tanto na Rocinha, e na 14ª semana da cultura religiosa, que foi ano passado, eu também trouxe uma amiga minha, Dione Prado, que trabalha lá na Rocinha com teatro. Ela está fazendo um projeto com as mulheres, corpos periféricos, e esse ano ela está fazendo com os homens, também agora com os corpos dos homens, um trabalho também muito bacana. Então eu vejo assim, como você falou, a questão da inovação, eu vejo a Rocinha assim, com muita vibração, muita vida, muita potência, né, e criatividade, né, seja nessa questão de sustentabilidade, seja na questão artística do teatro, né, então, das artes como um todo. Então eu vejo, e tem uma coisa que eu adorei, que eu vou falar, que era o grupo da Gambiarra, aí, como é que é o nome? Tem o bonde da Gambiarra. O bonde da Gambiarra, como é que eu adorei? Esse bonde já gostei, e Gambiarra, porque eu sou de uma geração que tinha uma série que era MacGyver. Eu não sei, vocês são jovens, vocês não viram MacGyver. E MacGyver, quem viu, era o rei da gambiarra. Então, meu sonho era ser um dia que nem MacGyver, porque tudo fazendo vira, se metia, cada entrando, saía pro campo, com umas coisas, fazia bomba. Não era como falar, não tá falando que MacGyver falava assim, MacGyver, não sei se vocês virem. Então, era esse bonde da gambiarra, eu me senti identificada aí com esse povo. E esse bonde da Gambiarra, a fundadora dele, né, desse projeto, que é um projeto muito incrível, que tem muita notoriedade, tanto na Rocinha quanto em outros projetos também, editais, fora da Rocinha, é de uma ex-aluna aqui da PUC também, do departamento de design, né, a Ilana Guilan. Então, mais uma vez, né, um projeto super, né, interdisciplinar. A gente trouxe... E salve a PUC, que a PUC tá fazendo bonito. Ela foi a coordenadora, né, de design desse projeto, do Rocinha Mais Sustentável, produziu toda a identidade visual do projeto, né? Ela já é também voluntária do Instituto Tamo Junto, então ela teve uma grande importância aí pra gente. Mas é incrível, assim, muitas pessoas realmente não conhecem essa arte da servirologia, né? Que a gente acaba utilizando lá para muitas coisas na comunidade. Então, é legal poder estar aqui falando isso para vocês. Também, muito legal escutar vocês. Gente, uma salva de palmas aí. O povo aí que está terminando aqui a apresentação, procure seus professores para assinar a pauta, que estão com seus professores, e quem não está no seu horário de aula, né, está assistindo fora do seu horário de aula da cultura religiosa, pode usar o QR Code que ganha horas complementares, tá? Que tem lá o QR Code que está na porta, tá, gente? E convido também depois para tomar uma... Vou entregar uma lembrança para a Karina, em nome da cultura religiosa, agradecendo aí sua partilha, seu projeto, sua vida também. A lista, peraí. E aí depois você também faz cadê meus alunos aqui? Parabéns!